Bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast, Jogando Outro Jogo. Seja bem-vindo, você que é a primeira vez aqui no nosso clube de podcast, para quem joga outro jogo, hein? É o seguinte, galera, quero agradecer primeiramente, né, a você que contribui aí com uns feedbacks positivos. Ainda bem que eu estou recebendo positivo, mas se vier negativo a gente sabe filtrar. E isso estão mandando ali no WhatsApp, né? Eu gosto disso porque o WhatsApp é tudo nosso, é mais íntimo, né? Tem pessoal que mesmo assim, não, posta lá no YouTube, deixa o seu comentário, passa aquela impressão que, nossa, milhares de pessoas vai ver a mensagem que eu passei. Mas fica tranquilo, caso você não gostar de uma mensagem que você deixar no YouTube, você me manda ali no particular, que eu tiro, é numa boa, é bem tranquilo, viu? Eu também tinha essa visão, essa crença de, tipo, achar que se a gente comentar na rede social, ou YouTube, ou no Instagram, uma mensagem que, tipo, será que alguém vai criticar o que eu falo? Não tem problema, você fala para a pessoa poder apagar, é tudo tranquilo. Tô te falando isso porque me falaram na semana passada, no último episódio, e aí eu falei, não, fica tranquilo, eu vou lá e apago. Aí apaguei a mensagem da pessoa, tá tudo certo, e tamo junto. Mas é isso aí, vocês não estão aqui para ficar escutando eu falando, não. Prepare o seu coração. Está curioso, né, para esse episódio. Esse episódio aqui, ele é especial aqui de dezembro. Eu chamei um cara aqui, velho, que assim, a gente já se conheceu e sabe quando você bate o olho e fala, cara, é gente da gente? Cara, esse cara aqui, nos tornamos parceiraços de irmandade, sabe? Um bate no olho, cara, vamos se encontrar, vamos procurar nos encontrar de final de semana, com a família e tudo mais. Ainda a gente não conseguiu fazer isso, mas estamos próximo porque acabou tendo um tal da pandemia e tudo mais. E aí é aquilo, né? Ficar cada um na sua casa. Então, por isso que a gente não se encontrou. Mas, ó, nós temos dois compromissos. Já vou deixar gravado aqui, ó. Tá registrado que eu tenho dois compromissos com você. A gente vai pro kart e a gente ainda vai jogar boliche. Que isso, hein? Galera, é o seguinte, ó, do episódio de hoje aqui, o meu amigo, irmão, parceiraço aí, que, cara, olha, torço muito por ele e cada vez mais ele tá só subindo a régua, que é o Jefão, e pros íntimos, JC. Jefão, obrigado por ter aceito o convite, cara. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Carlão. É sempre um prazer aí poder contribuir daqueles que contribuíram para o meu início, né? Então, o Carlão aí basicamente influenciou positivamente aí quando eu estava começando, vem influenciando até hoje, não só mais como um serviço prestado, mas como inspiração, né? Porque só do fato dele ter iniciado esse projeto, para mim já é uma grande vitória, né? Para o contexto, para o todo, né? Então é sempre um prazer, e sempre que você precisar, estaremos à sua disposição, Carlão. Caraca, velho, aí. Pô, obrigadão, fiquei feliz. Pô, aqui não dá pra ver, né, galera? Mas, ó, deu uma arrepiada aqui de leve, porque, velho, a gente faz, assim, eu fiz de muito de coração. Quando o Jefão fala de iniciar aqui, a gente se encontrou numa mentoria, né, Jefão? E na época eu Exatamente. trabalhava na empresa e, cara, o que eu podia fazer, assim, para aquela galera ficar focada ali, e eu vi, mano, o Jefão ali, tipo... Naquela época, Jefão, acho que você era mais tímido, velho. Demais, Era demais. mesmo? Então Total, tá. total. Eu ficava meio tímido, e eu, tipo, com essa... Não, cara, se você precisar de mim, eu tô aqui, vamos junto, cara. E, velho, é verdade, você era mais tímido, velho. Puta, mano. Total, não. Agora já sou um pouquinho mais Tá, ousado, já coloco um velho. bigodinho, umas tranças para dar aquela ousada. Então agora eu já sou um Ah, pouquinho mais solto, né? Agora eu sou boa. boleiro, agora eu sou da bola. Goleiro, goleiro. E aí, galera, e é o seguinte aqui, ó, ex-atleta, velho, ex-atleta. E assim, eu já brinquei aqui com o Jefão, com uma galera em alguns episódios, que eu fui ex-atleta, mas era época de escola. Eu joguei vôlei, né, pela escola, e fomos campeão lá no Sesc Itaquera, na época, a gente disputava, e fomos disputando em Ibirapuera. Mas, cara, ex-atleta perto de você, eu ainda, vixe, tô neném. Mas o Jefão, galera, ele é ex-atleta de futebol, tá? Mas a gente vai entrar aqui né, no decorrer do nosso bate-papo, a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí de descobrir como ele chegou, né, ali até ser ex-atleta e hoje aí ajudando uma galera que tá vindo aí na demanda, mas enfim. Melhor ele falar do que eu, né, sobre essa parte, mas ó, é o seguinte, Jefão, cara, obrigado aí pelas palavras, pô, fiquei meio assim, cara, arrepiado porque
E você me deixou aqui um aprendizado que é, cara, eu fiz mesmo de coração e já me fala, cara, quando você faz de coração, cara, é mais pra frente que as coisas acabam acontecendo. Fico feliz. Obrigado, gratidão aí pelas palavras que, cara, fiquei mesmo assim, tipo, brigadão mesmo. Foda, 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 foda. Surreal. É isso aí. Jefão, fala o seguinte, cara, pra galera que te conhecer um pouco melhor, quem é o Jefão? Eu falo Jefão, né, mas, cara, não é pra todo mundo chamar de Jefão, ou é assim, ou é melhor JC, né, tem isso também. Fala aí um pouquinho sobre você aí pra galera te conhecer, de onde você é, casar, tem filho, é boleiro? É boleiro, isso aí eu sei que é. Tá, você tá no Brasil ou você tá no Catar, né? Vamos aproveitar essa deixa aqui. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Bom, quem é o Jefferson, não é mais conhecido na galera da mentoria, como Jefão, mas num todo aí como JC, acredito que é a maior referência dentro do contexto hoje correlacionado a conteúdos voltados aos treinamentos técnicos do futebol, né? Mas como a gente costuma falar, nada começa assim grande ou começa, não me considero grande, mas me considero ali dentro de um padrão como referência sobre aquilo que eu falo, né? Mas o JC, assim, digamos que eu posso ter ou levar em consideração três estágios da minha vida. Primeiro é aquele que tinha um sonho de ser jogador de futebol, que saiu da Zona Leste de São Paulo, que jogava nos campinhos de terra, como qualquer menino novo, agora que tem como inspiração o Neymar, um Ronaldinho Gaúcho, um Ronaldo, dessa nova geração que vem agora, um Neymar, um Rodrigo, um Vinícius Júnior, né? Que saiu da onde a gente saiu, que luta as mesmas lutas diárias que a gente lutou, enfim. Então eu, enfim, sempre sonhei em ser jogador de futebol, sempre correr atrás disso. Na média, é, assim, da minha infância, quem sempre me acompanhou foi minha mãe. Eu não tive esse acompanhamento paterno para estar ali nos campos, para poder pegar um trem lotado comigo, para que eu pudesse sair daqui da Zona Leste de São Paulo e ir lá para o ABC, jogar no São Caetano, jogar no Santo André. Então, sempre quem fez isso comigo foi minha mãe, né? E eu sempre fui o menino sonhador no sentido de, cara, eu tenho esse objetivo, eu vou realizar esse objetivo e custe o que custar, eu vou valorizar todo esse esforço que a minha mãe está fazendo por mim, né? E eu vou fazer isso valer a pena. Mas digamos assim que a gente sabe que no contexto geral do futebol, a média é que 1.000 tente e 2 consiga. Isso é fato, né? Justamente por questões de infraestrutura, em questão de investimento e todo um contexto também, né? E talento, e se você não tiver um talento ultra específico, a lá Neymar, é muito difícil você conseguir chegar, né, se você não tiver esse acompanhamento extra, né? E não digo que esse foi o meu caso, que eu sempre tive esse investimento por trás, por mais que minha mãe trabalharia ali dentro do limite que ela podia me ajudar, mas as coisas realmente elas fluem conforme elas têm que acontecer. Que dirá, hoje eu nem estaria aqui conversando com o Carlão ao nome de JC, né? Então, eu tentei ali se tornar jogador de futebol, cheguei até ali o sub-20, né? Próximo ali o profissional e por por conta que assim, eu tive pessoas que o universo ele me proporcionou conviver com essas pessoas, seja ali dentro do vestiário, ou seja dentro da minha rotina diária. Eu tive muitos treinadores que me influenciaram dentro desse processo, né? Cara, se nada der certo, já começa a estudar, já começa a investir, porque se você não conseguir se tornar jogador profissional, você vai conseguir ao menos continuar trabalhando com aquilo que você gosta, que é o futebol. Então, foi isso que eu Massa. fiz. Então chegou um dado momento da minha vida como atleta que eu falei, cara, assim, se eu continuar, pode ser que eu consiga, mas se eu optar pelo lado do estudo e me tornar um treinador, um preparador físico, enfim, né, eu consiga de alguma forma continuar trabalhando com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu amo e, digamos assim, eu vou continuar inserido no meio. Então foi isso que eu fiz. Aí eu fiz a faculdade de Educação Física, fiz bacharelado e licenciatura em Educação Física, fiz pós-graduação é,
em treinamento desportivo. Foi aí onde meu horizonte em termos de futebol começou a abrir, né? E eu comecei a gerar oportunidades para mim. Mas eu digo que primeiro passo da minha vida, Jefão, tentando ser jogador de futebol. Segundo estágio da minha vida, Jefão, estudando para me tornar um treinador de futebol e continuar trabalhando com aquilo que eu gosto. E o terceiro ponto da minha vida é quando eu comecei a parar para refletir que tudo aquilo que eu fazia eu poderia transformar em monetização, que é começar a vender o meu conhecimento para pessoas que têm o mesmo sonho que eu tinha lá atrás. Então, além de poder vender a minha experiência, que de, cara, eu tentei, eu fiz isso para que eu pudesse chegar num clube de base, eu fiz isso, enfim. Então, eu comecei a abrir meu horizonte quando eu entrei na mentoria, onde eu criei a minha marca, enfim, comecei a desenvolver mais esse aspecto de um cara que era ultra tímido para um cara que hoje é um pouco mais voltado, que tem a capacidade de abrir, mostrar a minha cara através de uma câmera, num conteúdo, né? Então foi aí que, a partir desse momento, eu comecei a crescer não só mais em conhecimento, mas também comecei a crescer como referência, como alguém que fala de um conteúdo específico, de um assunto específico. Então ali foi que começou a criar-se o nome JC e eu comecei a me desenvolver dentro desse sentido. Então, levando em consideração esses três estágios da minha vida, hoje eu estou mais incisivo no terceiro estágio, né? Que é, de alguma forma me mostrar mais como referência, conseguir de alguma forma ou de outra ajudar mais pessoas sobre o meu trabalho, mas não me desvinculando da minha origem, né? Não me desvinculando daquele menino sonhador, daquele menino que gostaria de alguma forma ou de outra ser referência no futebol, que hoje, eu digamos assim, eu estou 30% mais próximo do meu objetivo e tendo a oportunidade de participar desse podcast, né? Quando ele tiver ainda maior, querendo ou não, a galera vai poder parar para perceber e falar assim: caramba, realmente o menino mudou, né? Então, agradeço demais novamente a oportunidade, Carlão, porque eu acredito que esse projeto ainda tem muito para crescer, velho. Que isso, velho. Olha aí, velho. Você me descartou eu que aqui te escutando e lembrando lá do início, velho. Você não ia falar disso de jeito nenhum. Caraca, Jefão, velho, mano, você é louco, surreal, surreal. Não, não que você não tinha capacidade lá, né? Mas é isso que você falou. Até eu também, você me conheceu lá também, velho. Eu não, essa capacidade que a gente está tendo aqui hoje, esse bate-bola que a gente está tendo, velho, lá atrás, lá, se a gente fizesse aquilo, eu ia travar você e eu. Caraca, velho, que top. Tá vendo? E nada como a gente acreditar também na gente, né, Jefão? A gente falava isso lá atrás, né? A gente acreditar que a gente é capaz, independente de tudo isso que é falado por aí, se é. Que eu também sou nós somos da ZL, né, Jefão? Sim. ZL Fundão, que eu já escutei muito isso na época que eu trabalhava lá em empresas, né? Lá no início, 16, 17 anos. Pô, você mora na Zona Leste Fundão, e hoje em dia a gente fala, eu dou referência como Zona Leste, para quem não sabe, fala, sabe o estádio do Corinthians? Eu falei, é por ali. Então a galera fala, agora eu sei onde que é, porque acaba sendo longe, mas tá tudo certo. E é da hora isso que, cara, escutar você falando isso, cara, e, porra, ficou passando um filme aqui, cara, é isso que eu e você tinha implantado lá atrás, mas precisava desse desenvolvimento. Acho que tem o quê, já foi uns 4 anos atrás, mais ou menos? 3, 4 anos Quatro, atrás. digamos assim, não posso ser assertivo, mas eu me refiro, eu sempre costumo lembrar que há 4 anos atrás eu estava iniciando. Mais ou Isso. menos isso aí. Uma Copa atrás, né, Jefão? Uma Copa atrás. Que top, Realmente, velho. uma Copa atrás. Uma Copa atrás. Velho, que massa, assim. Tem alguns pontos que você falou aqui que eu não, pelo menos nos bastidores, eu não conhecia, né? Não tinha ciência disso. E, cara, parabéns, muito foda, assim, saber que você trilhou, né? Realmente você trilhou. Então, hoje o que você fala é aquilo que você passou, tanto como realmente atleta, e também foi buscar conhecimento para que possa, além de realizar o seu sonho, mas também poder ajudar outras pessoas. Cara, que linha assim, tênue, e vejo, cara, só crescente, né? É o tal do Jota, né? O Jota, você está aqui, agora você está, né, como você falou, 30% sabendo que você pode continuar seguindo. Parabéns mesmo, Jefão.
Muito foda, muito foda. E vou te falar, era pra mim ter falado um pouco antes, mas assim, cara, seu cabelo ficou massa demais, velho. Eu tava curtindo do jeito que tava, né? Tava tipo mais tetinho. Mas, velho, ficou style, cara. Não. Acho que eu vou fazer, hoje em dia tá fazendo implante, né, cara? Acho que eu vou colocar, vamos ver se eu consigo. Se o Ronaldo pode inovar na Copa, né? Que dirá eu que sou fã do cara não tentar dar uma inovada na Copa do Mundo e de alguma forma influenciar os demais, né? A gente tem que Aí, estar ó, envolvido, velho. A gente é brasileiro, tem que estar envolvido, tem que inovar, não tem jeito. é isso aí, mano. Muito massa. Caralho, cara, ficou top. Parabéns, ficou massa mesmo. Porque quando a gente conversou, você falou, não, cara, eu vou fazer ainda, né? Trança. Cara, ficou massa demais. Top, top. É isso aí, influência, cara. Isso é. E a galerinha gosta, né? Quando dá essa inovada nessa mudada, né? Sim, sim, é um diferencial, né? Querendo ou não, a gente é influenciador, né? Então, É de alguma verdade. forma ou de outra, a gente tem que tá inserido dentro do contexto, de alguma forma respirando isso, né? Porque senão, não a Massa. carroça não anda. Verdade. Rolou. Ô, Jefão, e dentro desses três estágios aí, foi em qual período aí que você realmente pegou e falou assim, cara, chegou a hora de eu trilhar aqui e construir minha família? E aí, para quem não sabe, Jefão é casado. Meninas, Jefão é casado, hein? E bem casado. Foi desses três estágios aí, você já estava já no progresso, porque é recente, né? Você está casado, né? Já vai fazer quase 3 anos já, né? Já quase Então, três, caraca, velho. quase 3. Então, basicamente assim, eu, dentro desse estágio da minha vida, eu tive, claro, né, como todo jovem, como todo adolescente, aquela fase, aquele estágio em que você, né, quer sair um pouco mais, quer se divertir um pouco mais com os amigos, quer, sei lá, enfim, né, quer aproveitar um pouco mais, digamos assim, o tempo que a gente ainda tem aquela energia, aquela disposição de você sair de um treino, né? Que você trabalhou ali 2 horas de treinamento físico e que você ainda tem a disposição para chegar à noite e poder sair com os amigos, né? Mas na medida que as coisas foram evoluindo na minha vida, né, eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus, eu tive a oportunidade, né, de me aproximar mais de algumas coisas em que eu não tinha, né, um certo conhecimento. Então, aquela intensidade que o Jefão tinha de poder chegar de um treino cansado, ainda poder sair, digamos assim, eu vou aproveitar esse tempo para estar mais próximo da minha família. No final do ano passado, ainda eu tive uma experiência assim que para mim foi uma das mais marcantes da minha vida, né? Que é a minha mãe, ela ficou internada. Acredito que você, assim, esteve inserido dentro desse processo, que a gente chegou a conversar e tal. Você me deu até alguns conselhos. Então, a partir dessas coisas que foram acontecendo na minha vida, desses estágios que foram evoluindo, eu comecei a refletir um pouco mais sobre família, né? E aí eu já estava com a minha hoje esposa, mas na época noiva, já estava há 5 anos com ela e, cara, já que eu já não tô mais nessa intensidade de, cara, dessa loucura e tudo mais, cara, eu preciso sossegar de alguma forma ou de outra. Então a gente começa a refletir um pouco mais sobre família, né? De ter um lar, de ter uma esposa, de ter uma provedora ali, enfim, de ter um acompanhamento um pouco mais diário para poder compartilhar as nossas experiências, as nossas vidas, os nossos objetivos, né? E não tenho filho ainda, mas, né, já está dentro dos nossos planos a curto médio prazo aí a gente já poder gerar o nosso primeiro herdeiro, né, digamos assim, Show. mas dentro desses estágios que foram evoluindo, a gente acaba começando a refletir um pouco mais sobre família, sobre ter alguém ali para nos ajudar nesse processo que a gente sabe que não é difícil. Já é difícil, já é difícil sozinho, que dirá, né? Quando a gente tem uma pessoa ali para poder nos sustentar, né? Então acaba se tornando um pouco mais simplificado quando a gente tem a oportunidade de compartilhar essas nossas experiências, mas é uma trajetória assim que só tende a crescer, né? Só tende a crescer, só tende a evoluir. Então a gente vai querendo ou não nos aproximando mais disso e
e de alguma forma ou de outra começando a passar a pensar de uma forma diferente, né? Que massa, é isso. Tanto que, então vamos aproveitar aqui, né? Depois desse, pra galera falar assim, pô, Jefão me fez chorar aqui. Porque é legal isso que você tá falando, Jefão, porque, cara, nada mais como a gente contribuir, né? É o que a gente comentava, né? Foi aprendendo na mentoria, enfim, mas era coisas da vida também, mas a gente tentava saber qual momento a gente coloca isso. Você acabou colocando muito bem aqui, esse momento falando de família, porque, cara, é a base, né? Se a gente for pegar aí antes pandemia, era todo mundo, pô, eu queria um dia ficar em casa, velho, ou não sei o que, trabalhar, mas eu quero ficar junto com a minha família. Aí natureza veio e fez: o que vocês querem, família? Tá aqui. Ficou todo mundo dentro do mesmo quadrado. Pô, velho, segundo as notícias, é o que deu mais guerra, assim, discussão, e não entendendo. Ué, mas, cara, e aí? Cadê a família que você queria? Agora você tá tendo, e agora? Tá dentro de casa. Eu não queria, vou trabalhar home. E tem uma galera aí que, né, deu aí uma certa discussão, e é legal você ter apontado isso, porque não que essa questão da pandemia, eu acho que eu acredito que ela mais ensinou do que destruiu, porque a galera que entrou em desarmonia, podemos dizer assim, eu acredito que, cara, a desarmonia foi isso, mostrar que, cara, você realmente estava focado na família, cara, porque é a base, né, velho? É o que você comentou. Olhar para o lado e falar assim, cara, tá me ajudando a me sustentar, porque a gente vive naquela, né, sobe e desce, como você falou, sozinho, velho, sozinho talvez mais desce que sobe, né? E a gente, querendo ou não, vai criando outras referências, né, Carlão? Por exemplo, eu costumo falar que eu sou um cara muito observador em todos os aspectos, né? Então, por Isso exemplo, eu tenho só prova. dos só do fato de você me chamar para um podcast, eu falar que a minha semana está um pouco mais as demandas estão um pouco mais altas, né? Claro, em concorrência com os jogos da Copa do Mundo e tudo mais, com o aumento, né, da agenda de clientes. E só do fato de você me chamar para um podcast, eu falar, cara, Carlão, será que a gente pode tentar organizar alguma coisa para um final de semana e tudo mais? Você falar assim, pô, primeiramente eu vou ver se eu não tenho nenhum compromisso com a minha esposa para que depois a gente confirme alguma data. Então eu já falo, cara, prioriza a família, entendeu? Então, basicamente, a gente vai linkando algumas referências como essas de pessoas que já têm um certo comportamento um pouco diferente dos nossos, mas que de alguma forma tem uma experiência a mais para poder nos passar, que a gente vai acabando absorvendo um pouco de cada um, né? E dentro disso a gente vai evoluindo, porque basicamente o fato da gente poder propagar essa nossa conversa, essa nossa discussão, essa nossa troca de informação para mais pessoas, mas a gente não pode deixar com que isso se torne mais importante do que a nossa família, né? Então, se a gente tivesse ou eu você algum compromisso familiar hoje, né? Não que a nossa conversa de hoje não seria tão importante quanto em propagar isso para mais pessoas, mas de primeiro momento a gente tem que cuidar da nossa base, né? Daquele que nos sustenta todos os dias. Então, basicamente a gente vai criando essas referências, vai criando e vai aprendendo em cima disso, né? Ô, cara, Jefão, cara, que lição, velho. Você tá muito massa, velho. É a fala, sabe? É a fala, a nuance, porque, cara, a gente se conheceu um pouco mais tímido, né? No- galera, eu vou tentar não falar mais sobre essa parte, mas é gostoso, cara, escutar assim e ver a crescente do JC. Eu conheci como Jefão, né? Mas hoje é JC Soccer, né? Enfim, a gente vai entrar nesse tema também. Cara, essa crescente de tipo, para quem não falava nada, a desenvoltura muito massa, cara, muito foda. E a gente fala isso de família também, que naquele momento que você comentou ali, né, da sua mãe, né? E, cara, o que eu te falei ali, talvez foi mais uma troca, porque a gente ficou, né, se conversando, e o que eu te falei foi mais assim, cara, como eu agiria. Então, eu te falei como que eu agiria, e, tipo, para você foi legal, e retomou para mim depois quando você mandou uma mensagem, Carlão, obrigado, minha mãe tá tranquila, já tá indo para casa. Velho, me deu assim, cara, faz quantos dias que eu não falo com a minha mãe? Na hora, chefe. Quando você falou comigo, aí eu, cara, porque eu tava tão focado, centrado no que eu tava fazendo na época, eu falei, cara, não, pera aí, porque eu trabalhava quase domingo a domingo, né? Tipo, Sim. diretão.
E eu falei, não, velho. Então, tipo, opa, parei ali naquele momento, velho, que você me falou, retomei, aí fui na minha mãe, falei, puta, desculpa aí pelo tempo que eu tô sem falar com a senhora. Ela, não, filho, você tá na corrida. Eu falei, não, mãe, mas eu tenho que me alertar a isso, tipo, saber pontuar. E, cara, são vocês, tipo, a minha base, e tem que saber, já que é isso que eu quero realizar um sonho, mas eu tenho que saber filtrar também. E nada melhor que começar agora, porque senão começa tudo torto, né? Fica a Torre Eiffel ali, perigo de quebrar. Falei, não, não, não. Cara, minha base é minha família, tem ali o trabalho, meu trabalho vem depois, enfim. Aí eu aprendi muito, cara. Obrigado mesmo assim por você ter comentado ali e ainda você ter aberto, né? Tanto eu acho que. Estou te agradecendo aqui, mas só para deixar registrada a gratidão que eu tenho por você ter me alertado ali, no sentido de tipo, cara, e sua mãe, velho? Então eu, opa, mas assim, é porque a gente sabia ali, olhando no olho, que, tipo, cara, a gente tava começamos juntos, podemos dizer assim, esse bate-papo aqui é mais é, colocando aqui um adendo em tudo que a gente construiu para chegar nesse bate-papo aqui especial, viu, galera? O bate-papo de hoje é especial, especial, e tinha que começar com ele, tinha que começar com ele, Jefão, que a gente agora vai entrar no assunto que eu acredito que a galera quer saber. Quando você comentou agora, pô, né, a gente tá ali naquela fase de idade, ex-atleta, tipo, sair ali do futebol, ainda tinha energia. Essa pegação aí que rola nos bastidores é verdade? Ah, cara, assim, digamos que na minha época era tão menos intenso, né? Quanto é hoje, porque hoje você já tem acesso às redes sociais, já tem acesso um pouco mais sobre a vida da pessoa, enfim. Então, na minha época, era só se você saísse, você tinha oportunidade, né, de ter acesso a outras pessoas, né, que não estão dentro do seu contexto. Aham. Então, basicamente, a gente já fazia uma diferençazinha ali ou outra e tudo mais, Legal. enfim, né? Ô, É, Jefão, e qual é a sua idade, cara? Só pra galera. Porque assim, você sabe que, mano, todos nós, como seres humanos, somos curiosos, né, velho? Vamos colocar assim. aham. Existem curiosos, como diz minha filha, comentaristas, para não falar que é fofoquinha. Então, qual é a sua idade, cara? Hoje? Hoje eu tenho 28 anos. É porque, eu te perguntei isso, 28. A forma que você falou parecia assim, cara, quantos anos esse cara tem? Não tem rede social, né? A É... galerinha que tá chegando agora fala, como assim, velho? Mas, ó, 28, galera. Então, assim, se a gente for falar dos 4 anos que a gente se conheceu pessoalmente, e 1 ano ou 2 anos atrás, não era tão bombástico como é hoje, né, Jefão? Exatamente. A termos a nível mídias sociais, né? Hoje em dia a galera tá tendo muito mais acesso às coisas que a gente não tinha anteriormente, né? Então, eu até estava conversando esses dias com um amigo meu que antigamente você marcava um compromisso, por exemplo, igual hoje, a gente marcou um compromisso. Você poderia chegar, assim, pelo menos 10 minutos antes, porque você não tinha essa comunicação, assim, mais rápida com a pessoa. Então, se você marcasse o compromisso às 10, pelo menos 9h50 você teria que estar ali, porque você corria o risco da pessoa sair e você não encontrar, porque você não tinha como se comunicar de uma forma mais rápida. Hoje em dia você marca às 10, mas da 10h30 a pessoa tá te falando, ó, tô a caminho, mas a pessoa tá acabando de sair de casa. Então, assim, mudou muita coisa, né? Então mudou muita coisa nesse contexto que basicamente assim, hoje a gente tem fácil acesso às questões. Então, se você, por exemplo, se interessa por uma pessoa, você consegue ali, pelas mídias sociais, primeiro, estudar quem é aquela pessoa, saber quem é ela, entender um pouco mais se ela já tem uma família, se ela já tem, enfim, se ela é comprometida ou não. Então, hoje em dia, a gente tem um pouco mais acesso às coisas. Então, na minha época, cara, se você, assim, na minha época quanto atleta, né? Só para deixar claro, porque eu não tenho 50 Verdade. anos, Isso, né? deixa Na minha registrado. época quanto atleta, você só teria acesso, por exemplo, a outras meninas se porventura você saísse do seu contexto diário, né? Se você fosse para uma festa, alguma coisa assim. Hoje em dia, você pode sair de um lugar e já tá pré-agendado com outra pessoa, né? Através das mídias sociais. Então é bem mais fácil, né? Bem mais rápido. É verdade. Mas sempre rolou um pouquinho assim, viu, Carlão? Rolou, né? Rolou. E aí hoje eu corri o risco de ir pra balada
e se passasse da meia-noite não ia chegar em casa, porque não tinha, era táxi, né? E o táxi era absurdo. Então, hoje já tem o Uber, né? É, a galera tem o Uber, os pais hoje já tem, acaba tendo carro, né, para poder buscar na balada. Então. É, tem uma galera aí que eu falo, cara, quem passou ali da raiz, né, Jafão? A gente que é da raiz ali sabe se sustentar um pouco melhor, viu? Não é por nada, não, não é por nada, não. Que massa. Jafão, e nessa época que você falou, só para até era para ter feito essa pergunta antes. Você falou que você saía aqui da ZL, né? Que é onde você, Uhum. na época de atleta, ia pro ABC. Você jogava em qual time lá no ABC? No São Caetano na época. Aí, São Não. Caetano, Santo André, mas eu saía daqui da Zona Leste, assim, digamos que 4 horas da manhã para chegar lá em São Caetano um treino às 8, né? Então, assim, era cerca de, na época era dinheiro, era cerca de R$ 40 por dia só de condução, eu e minha mãe. Então, assim, por dia a gente gastava cerca de 60 a R$ 80, né? Por dia. E E sem investimento, quantos dias na semana? todos os dias, todos os Puta, dias. velho. Então, é assim, no mês, coloca isso no mês na nossa época, que R$ 1 era dinheiro, entendeu? Isso, Então, assim, velho. a gente gastava um dinheiro e isso todos os dias, tendo que sair daqui às 4 da manhã para chegar lá, treinar às 8, para retornar para casa a cerca de umas 14, 15 horas, para poder à noite ir para a escola, que na época já estudava à noite, né? Então, para as 19 tá na escola. Então, assim, tinha que estudar no caminho, tinha que fazer tudo no caminho e tal. Fora a alimentação que basicamente Hum. não me alimentava direito, porque saía antes de casa, às vezes dava tempo de tomar café, ou às vezes quando eu queria descansar um pouquinho mais, dormir um pouquinho mais, não tomava café, tomava um café assim, digamos que dentro de um clube de uma infraestrutura um pouco mais baixa, não tem um investimento ao certo para poder, né, bancar todos os atletas, principalmente os atletas que vêm de outros lugares, né? Então, assim, não é aquele café da manhã já para começar o treino e depois poder voltar para casa, né? Até chegada ao momento que o próprio treinador, cara, assim, basicamente não tá fazendo tanto sentido para você que vale mais a pena, que na época era bem magrinho, né? Vale mais a pena você poder investir mais na sua alimentação, investir numa academia, numa preparação, para que você possa, né, voltar para nós de uma forma mais preparada, né? Procurando entender um pouco mais o contexto e sobre a realidade que nós estávamos inseridos, de todo o trajeto que a gente precisaria fazer para chegar até lá, para não me alimentar direito, não descansar direito, não dormir direito. Então era basicamente puxado, levando em consideração que eu chegava em casa da escola a cerca de 22, 23 horas para poder acordar no outro dia 4 horas da manhã, né? Nossa, Então, cara. assim, pensa nesse contexto correlacionado a uma ultra vontade de vencer na vida, cara. Então a gente tem que, querendo ou não, fazer acontecer de uma forma ou de outra, né? Isso eu levo para minha vida até hoje. Porque se hoje, né, a gente tem uma estruturazinha um pouco melhor, né, de poder, ao menos, ter um celularzinho bom para poder gravar um vídeo e postar na internet, sabendo que nada disso faria sentido se a gente não tivesse passado por esse processo, né, vencido algumas barreiras para que hoje a gente pudesse chegar até aqui. E eu sei que hoje tem vários outros meninos com a mesma realidade, se não piores do que a minha, né, que tem que matar o leão a cada dia para poder tentar se tornar um jogador profissional de futebol. Então é complicado. Então, e é aí que tá, né, ô Jefão, e uma das ideias aqui do podcast é exatamente isso. Cara, falar um pouco dos bastidores, né, que poucas pessoas conhecem, por mais que hoje que a tecnologia, as mídias sociais, está tudo por aí, tem pessoas que conseguem passar realmente esse bastidor que você falou, são poucos, pelo menos até onde eu sei, são poucos que conseguem passar isso que você está passando agora para a gente, contribuindo, né, com essa informação. Para entender que, assim, cara, quando os grandes tá lá e conta,
as pessoas, beleza, ele já passou, já tá, não consegue enxergar, né? E o fato que você está contando aqui, pelo menos o meu entendimento é, cara, você fez a mesma, praticamente a mesma linha que os famosos hoje estão ali. Porém, teve uma certa escolha aí, né? Ou seja, como você falou, existia um certo investimento. Não que esses caras também tiveram rápido, mas tem a questão do pouco de sorte também aí, ô Jefão. Você que deve, pelo fato de você ter passado, você conhece também, né? Pessoas do meio. Tanto que eu já vi você postando que quando você foi estudar, né, para ser parte de técnica, eu vi que você estava ali num campo de futebol com várias pessoas. Então você está no meio, né? E Isso. existe também realmente um pouco de sorte que a galera acaba contando? Sim, sim, existe. Isso está presente na vida de um atleta, né? Então, assim, existe muito talento. Eu digo que isso é a maior parte do todo, né? O talento e a preparação. Então, se você não tiver a unificação desses dois fatores, certamente você não vai conseguir chegar. Muito trabalho duro, muita dedicação, muito esforço, muita competência e com uma junção do talento. Mas, cara, se você também não tiver um pouquinho da sorte inserida dentro desse contexto, certamente as coisas vão ser um pouco mais dificultadas para você. Então, saber de uma pessoa ou de um atleta que sai de uma zona leste de São Paulo, a gente sabe, a gente que está inserido, a gente sabe do contexto, né? A gente está fazendo parte desse todo. Então, a gente identificar uma pessoa que sai desse contexto para vencer na vida e se tornar um milionário e desbravar o seu talento numa Europa da vida, cara, a gente sabe que não é difícil, uma pessoa dessa deve ser sim valorizada, independente daquilo que ela fizer depois, né? Mas essa pessoa ela deve sim ser referenciada, as pessoas devem sim valorizar, né? Então, cara, a gente sabe que não é fácil e uma pessoa que chega nesse contexto, cara, merece centenas de aplausos mesmo. Mas, porque ainda continua, né, Jefão? Pô, os caras sentem as dores ainda, né? Eu Sim, tenho isso, sim. cara. Eu tenho isso comigo. Eu falo, cara, os caras sentem, como você falou, a gente tá inserido ainda. Então, cara, falar que o cara é caicai, enfim, né? Quando a gente fala do futebol, que o fulano é isso. Hoje a mídia tá ganhando força. Por isso que os caras ainda apostam. Cara, vou falar de onde eu vim. Ou como o Cafu fez lá atrás, né? Escreveu Jardim Irene, que aí depois todo mundo. Quem é Jardim Irene para conhecer a essência dele, do porquê que ele tava levantando. Levantou por quê? Porque, cara, tá enraizado ainda, né? Tá no sangue ali, tá o machucado, podemos dizer assim. Ainda tava com ele, então até hoje ele levanta isso, como você falou, a gente tem que ainda aplaudir esses caras, porque, cara, seu comentário aqui, eu acredito que de alguma forma contribui para que a gente tenha essa percepção de olhar e falar assim, cara, antes de eu fazer um palpite que não seja positivo para esse cara, peraí, o Jefão falou algo aqui que cara, esse cara já contou essa história dele, que ele passou por isso. Então, antes de eu dar um palpite de crítica, tentar lembrar isso que você acabou de falar aqui. Eu vou por essa linha aqui. Tanto que tem um comentário que você fez, foi isso, cara. Quando criticaram, né, do que o Neymar machucou e tal, você foi e pontuou algumas coisas, falou, cara, o pé dele ainda não estava 100%, né, e não estará, talvez. Então, cara, qualquer totozinho ali nele ainda contribui para a dor ainda que ele deve estar sentindo, né? É, porque basicamente a galera, as pessoas estão acostumadas a replicar aquilo que a mídia ela propaga, né? Então Boa. a gente está cansado de saber que, principalmente nesse período em que ninguém fala sobre futebol o ano todo, mas chegou assim em um evento um pouco mais badalado, digamos assim, a nível público, né? Quem nunca falou sobre futebol vai querer falar sobre futebol. Por quê? Para gerar cliques, né? Então, o prejudicial disso tudo, em termos da publicidade, é que muitas pessoas são influenciadas por conta disso. Eu mesmo tive um pouco de acesso a essas fake news, né? Um episódio recente foi aquela questão do Daniel Alves dar um carrinho no Pedro num treino, né? Então a Hum. galera colocou só parte do frame ali, a última ação do frame, em que ele já tá com o pé próximo do tornozelo do Pedro,
e que aquilo parecia absurdamente impossível estar acontecendo em uma seleção brasileira num treinamento pré-primeiro jogo da fase de grupos. Então eu fiquei impressionado, falei, cara, não é possível que ele tá fazendo isso. Mas depois eu fui olhar o contexto, a ação, lances antes, frames antes da última ação que a galera publicou a foto, cara, lance totalmente do jogo, totalmente assim, normal. A gente que participou dos treinamentos de clube de base, cara, você chegava num clube novo, a galera, né, não passava a bola para você, a galera chegava um pouco mais firme, um pouco mais intenso em você, porque ninguém te conhece, todo mundo acredita que você tá ali para poder roubar o seu espaço, não é o caso da seleção brasileira, mas, né, todo mundo ali tá competindo pelo mesmo objetivo que é ser campeão do mundo, velho. Então, mesmo no treinamento, já precisa ter essa intensidade. Todo mundo já tem que estar preparado, porque, cara, é uma Copa do Mundo. É um evento que acontece de 4 em 4 anos. E é uma oportunidade única na vida de um jogador que saiu da Zona Leste de São Paulo e está representando o seu país a nível mundial, né? Então, a galera acaba propagando aquilo que a mídia ela relata e isso acaba, querendo ou não, se tornando, na medida do possível, um telefone sem fio, onde todo mundo acredita dentro daquilo que visualiza e propaga da forma que quer, né? Então, eu vejo muito isso, essa injustiça, assim, a nível Neymar, né? Que é um cara ultra talentoso, que dispensa comentários, que hoje, digamos assim, que é um dos nossos maiores talentos, e, cara, se a gente tá todos pelo o mesmo objetivo, buscando ser campeão mundial, porque o Brasil precisa disso. O menino que está crescendo, que já enxerga o Brasil como algo negativo do 7-1, né? Precisa enxergar a seleção brasileira de uma forma diferente, precisa enxergar os nossos craques de uma maneira diferente. E por que não depositar essa nossa esperança no futebol e no talento do Neymar? Agora, assim, dispensa comentários a todos os outros feitos dele fora de campo, né? Não queremos entrar nesse contexto, mas, cara, a gente tem que valorizar aquilo que ele faz dentro de campo e como que ele pode nos ajudar a chegar nesse objetivo nosso, que é ser campeão do mundo, porque não é somente o objetivo da comissão técnica, dos jogadores que estão inserindo naquele contexto, é o nosso objetivo quanto brasileiro, porque nós seremos mais valorizados tendo uma sexta estrela na nossa camisa. Nós seremos mais valorizados e vistos de uma outra forma em outros países. Nós seremos mais valorizados assim, influenciaremos de uma forma diferente nessa nova geração que está crescendo. Então, não é um objetivo só daqueles 26 jogadores que foram convocados e fora a comissão técnica, que dá em torno de umas 50 pessoas que estão envolvidas ali. Mas é o objetivo nosso, velho. Isso vai influenciar no meu trabalho, isso vai influenciar no seu trabalho, porque quando você chegar lá fora, vai falar assim, ó, eu sou o Carlos, eu trabalho com isso, com isso, com isso, e eu sou brasileiro. Ah, o brasileiro, aquele que ganhou a Copa do Mundo recente, cara, é muito diferente, você entendeu? É muito diferente. Assim, digamos que isso vai influenciar na medida de uma cerca, uma leva de pessoas, né? Mas não só devemos pensar a nível financeiro, a nível benefício próprio, mas a gente deve pensar também em uma geração que está crescendo, que não enxerga os próprios brasileiros como ídolos, né? Então, algo que a gente teve e que a gente foi referenciado lá no passado, que a gente ia, antes de jogar um futebol, né, com os amigos, a gente abria um vídeo do Ronaldinho Gaúcho no YouTube para poder ver os lances dele, o drible dele, para tentar colocar em prática lá com a nossa galera, com os nossos amigos. Cara, essa nova geração precisa disso, velho. Então, o fato da gente propagar essas fake news acaba sendo um prejudicial pro todo, né? Massa. Porra, que mensagem, Jefão. Obrigado. Massa, velho. É uma análise que, de repente, se eu falasse isso que você falou, a galera vai olhar para mim e falar assim, mano, quem é você? Tipo, você nem joga bola, você nem fala de futebol. E a sua visão por ter passado, cara, para saber realmente o que acontece nos bastidores, esse é um dos pontos, né? Cara, essa bola que você levantou aqui, velho, eu só. Você chutou a bola, espirrou no travessão e eu na torcida só peguei ela agora.
Essa mensagem foi muito massa, velho, porque exatamente a gente sabe, né, que tanto que é conhecido como o Brasil, o país do futebol, né? E é o que você Sim, falou, cara, você trouxe algo que relativamente parece que o Brasil inteiro para com essa esperança que sabe que internamente, né, a gente trabalhou esse lado do desenvolvimento pessoal, a gente sabe que essa Copa do Mundo vindo para nós, internamente, nós como brasileiros, incorpora no sentido de, cara, a gente também consegue, né? E gera essa esperança. Caralho, cara, que linha você trouxe agora. Muito foda, muito foda. Que é isso, cara, a gente. A esperança, né, nossa, ou seja, de ídolos, né? Pô, a gente tá com ídolo e não é que não possa fazer um palpite que, pô, porque o cara é assim. Não, tá tudo bem, mas cuidado com as fake news, né? Cuidado com a propagação, né? Vamos propagar coisas positivas, cara, porque exatamente, velho. eu tenho assim para mim, Jefão, só existe, direita, esquerda, cima, baixo, frente, trás, né? Positivo e negativo, cara, é tudo 50-50, cara, joga mais pro lado mais positivo, né? É 50-50, joga mais positivo que vai dar tudo certo. E até falando nisso, essa questão de você passar essa imagem de poder incentivar quem tá vindo, né? Quem tá assistindo. Eu achei muito massa, cara, que eu comentei até com você um pouco nos bastidores, te pedindo permissão para comentar, que é a questão de o fato de quem te olha hoje, né, dos seus clientes, né, clientes, alunos, que te olham no sentido de, cara, eu quero realizar o sonho, e você tá ali contribuindo, né, com a sua experiência para que né, que a garotada ali possa chegar, né, a disputar. Eu já vi ali que você tem alguns que passaram pela sua peneira, né, que já estão disputando realmente, estão em time grande, né? Gostaria de depois você comentasse isso, mas gostaria de levantar um ponto que, se por acaso não der certo, né, na garotada não conseguir realizar esse sonho, você consegue demonstrar também que pelos estudos, que é onde você trilhou, também consegue, ou seja, e uma postagem que você fez com a sua esposa, com a sua patroa, cara, eu comentei contigo aqui, eu falei, cara, que imagem gostosa, velho, de ver. Pô, aquela foto ali foi realmente de jogador de futebol, cara. Abraçada com a sua esposa no iate, tipo, lá no México, cara. Massa, cara. Eu acredito que você postou por mostrar essa imagem. E é o que passou pra mim, tá? Essa imagem positiva no sentido de, cara, você consegue também realizar. O Perfeito. pouco que eu te conheço, tô certo, cara, que eu acho que você postou nessa linha. Exatamente, assim, eu costumo dizer que o fato de cada conquista que eu realizo, cara, eu não estou representando só a mim, eu estou representando uma série de pessoas que participaram de um contexto, né? Então, do fato de eu estar lá, eu estou representando o Carlão que fez parte desse processo e que busca o mesmo objetivo, do que eu de ser referenciado pelo meu trabalho, né? Então, uma mensagem, uma frase que eu levo para a vida, velho, é quando eu li o livro do Rick Chester e ele fala que eu sou o fruto dos nãos que me deram, né? Então, eu sou, assim, basicamente, eu sou um cara muito incentivado pelos nãos, porque eu não procuro mostrar para a pessoa que eu posso fazer de uma forma diferente, ou provar para a pessoa que eu sou melhor daquilo que ela lançou sobre a minha vida, né? Aquelas palavras negativas que ela lançou sobre a minha vida. Mas eu sou o fruto do não dos frutos dos não que me deram, porque eu costumo ser incentivado por isso, ao ponto de, cara, eu posso mais, velho, eu consigo mais, eu não dependo só de você para que eu consiga alcançar os meus objetivos. E eu costumo falar assim, Carlão, que a gente estava brincando anteriormente é, que eu era um pouco mais tímido e eu nunca fui assim de falar muito assim da minha vida pessoal, porque, cara, a minha vida é aquilo que eu vivo e aquilo que eu demonstro para as pessoas, seja na mídia social, ou seja, né, aonde quer que eu vá, né? Eu sou quem eu sou esse cara nos bastidores brincalhão, enfim, divertido, procuro ali alegrar quando eu estou próximo, né, e que as pessoas de alguma forma aprendam alguma coisa comigo, né? Mas assim, foram poucas as vezes, né, que as pessoas tiveram acesso de quem sou eu, de quem, da onde eu vim e tal. Mas desde antes do meu nascimento, eu já, né, tenho que lidar com esses nãos, né? Ao ponto de, a 1 ano de idade, o meu pai, ele se mudar para uma outra cidade
e eu ficar só com a minha mãe ali, com 1 ano de idade, acabou adoecendo e morreu, né? E quem assumiu hoje o papel como mãe foi a minha madrinha, que automaticamente, antes da minha mãe falecer, ela já tinha esperança de que eu já teria uma outra pessoa para poder ficar, que é a minha mãe hoje, que, assim, é minha mãe de sangue, Uhum. particularmente, né? É. Porque participou de toda a minha infância. Então, é ela que, né, influenciou todo um contexto para que eu pudesse chegar até onde eu estou, né? Então, é mais um motivo, né, para que eu possa, de alguma forma ou de outra, ser incentivado por isso. Mas ao longo desse processo, em termos familiares, muitos acreditavam que eu não consegui chegar. Ou muitos achavam ou me comparavam com outros familiares que basicamente não tiveram uma trajetória tão positiva assim a nível publicitário, né? Tipo, fizeram uma faculdade, terminaram os estudos, conseguiram alcançar ou render um bom trabalho. Hoje eu já terminei a minha faculdade, concluí os meus estudos, fiz uma pós-graduação, hoje eu tenho a minha empresa. Então, assim, não que eu quis de alguma forma ou de outra provar para as pessoas que eu não era aquela pessoa que elas, né, diziam que eu seria. Mas de alguma forma ou de outra isso me motiva, né, a ser alguém diferente, a dar valor a quem influenciou no processo, né? Então, assim, o fato de eu conquistar, cara, eu me emocionei pra caramba quando eu tive a oportunidade de ir no La Bombonera, né? É que é algo que eu via no videogame, velho, jogando ali com o Boca Juniors e tal, na La Bombonera, onde Maradona pisou, onde Messi pisou, onde Riquelme e tantos outros craques, né, argentinos pisaram. Cara, quando eu pisei ali, eu senti aquela energia, aquele contexto, mas eu trouxe para mim que, cara, eu não estava ali sozinho, eu estava representando todas as pessoas que fizeram parte do contexto e da minha vida, né? Então, eu costumo dizer que, cara, é, antes de eu começar a fazer o que eu faço hoje, a gente ainda vai entrar nesse assunto, né? Para tentar entender um pouco mais sobre como que eu ajudo os atletas de futebol a chegarem aos seus objetivos. É, eu tinha, na época de faculdade, um amigo, né? Que que já tinha vários alunos de personal na época de fitness, que hoje eu acredito que Não. eu não nasci para isso, né? Para estar ali inserido no fitness. Você sabe muito bem disso, que na mentoria de 15, 20 pessoas, eu fui o único que fui para o futebol, que Isso. depois vieram outros influenciados por isso, mas Aham, é, exato. assim, na época, ele era o único que tinha vários alunos e eu, cara, sempre pedia, cara, será que de alguma forma ou de outra você não pode chegar ali na mãe de um menino que você treina, falar, cara, eu tenho um amigo meu que trabalha com futebol e tal, só para que eu possa ter oportunidade de entrar dentro de um condomínio e dentro daquele condomínio, por um aluno, eu consiga influenciar Uhum. outros e tudo mais. E, cara, ele Pelo sempre seu fala. trabalho, né? Pelo seu trabalho. Exatamente. E a resposta que eu sempre tinha por parte dele, né, que, tipo, não, cara, não é assim, não é fácil e tudo mais, tipo, dizendo assim, cara, da mesma forma que eu consegui sozinho, você tem que se virar também para conseguir sozinho, né? E na medida que as coisas foram evoluindo, que eu fui criando mais referência, que eu fui, né, agregando novos outros alunos, eu consegui conquistar outros objetivos e, digamos assim, consegui crescer, né, dentro dos meus objetivos. E depois, anos depois, vendo quem eu me tornei, ele veio me pedir ajuda. Cara, e aí, como é que eu Sabia. faço para entrar nas redes sociais? Você entendeu? Então, tipo assim, o não que ele me deu lá atrás foi o sim que eu poderia dar para ele para mostrar de uma forma diferente e para que ele pudesse entender que eu, né, sou diferente. Então, Velho, cara, isso esses que você nãos comenta. me, sabe? Esses nãos, eles me incentivam, cara, a chegar, né? E hoje eu basicamente tô voltando um pouco a esse contexto, porque eu já sou referência falando sobre treinamento técnico, mas agora eu preciso me tornar referência sendo um pouco mais incisivo na questão de falar sobre análise ou consultoria tática individual para atletas. E hoje eu estou enfrentando isso também. Então,
tem algumas pessoas que eu peço ajuda e que negam ajuda. Mas esses nãos, ao invés deles me desmotivarem, eles me motivam a avançar e realmente, é, assim, me jogar para frente, né? Então, Cara, ó, obrigado por ter contribuído com essa informação. A gente não está encerrando, mas é só te agradecendo porque isso aqui vai ficar gravado e a gente vai, de alguma forma, rir, mas no sentido do que a gente está comentando hoje, quando a gente chegar no objetivo. Porque quem é hoje, tipo, chegou lá em cima no sentido assim, quem está assistindo, assim, quem você gosta, que chegou num patamar que você gostaria de chegar, se você pegar um pouco da história deles, eles contam isso que o Jefão acabou de falar aqui. Por isso que eu estou falando que em algum momento isso aqui está gravado e a gente vai olhar daqui a alguns anos e vai olhar e falar assim, vai lá, deixamos registrado uma mensagem que quem hoje a gente não tem alcance de trocar ideia, também passaram por isso, que é os nãos, como você comentou, os nãos que eu tomei me fez chegar até aqui. Eu já escutei de algumas caras que eu tenho assim como referências, que é isso, cara, tá tudo certo. Não, obrigado. E outra, e já foi falado também, acho que até os dois que eu ia falar obrigado por isso que você comentou, e obrigado pela sua madrinha, cara, pelo que ela olhou e ela já identificou que assim, cara, o que eu puder fazer, eu vou fazer, velho. Eu vou fazer, ou seja, a experiência dela. Por que que eu tô trazendo o nome aqui da sua madrinha? Como que é o nome dela? Desculpa. é Ana. Ana. Que a dona Ana, Ana Ana, obrigado, viu? Por trazer esse menino aqui, ó, chegar até aqui, que só a senhora sabe, só a senhora e o Jefão sabe que vocês passaram para chegar até aqui hoje. Parabéns, né, por persistir e realizar, conquistar, né? Conquistar tudo que vocês conquistaram, que é o sentido de, por que que eu falei, tô falando dela, que é a questão assim, acredito que ela já deve ter te falado por experiência, porque eu também sempre gostei de conversar com as pessoas um pouco mais experientes, que é o mundo aqui, ó, o mundo dá volta. Cara, eu tenho essa frase, o mundo dá volta. Então, desses nãos, tá aí você que, que talvez tinha essa mensagem, mas assim, sempre olhou para frente, que eu acredito que é essa sintonia que eu e você tem, desde lá de trás, que é assim, cara, a gente tá olhando só para o que a gente quer, cara. O que é nosso, a gente vai atrás. E os nãos, tá tudo certo, velho, vamos próximo. E aí, foi lá e bateu na sua porta e fez, e aí, Jefão, como que eu faço, velho, para inserir? E o pouco que eu te conheço, eu acredito que você não fez a mesma, você não tomou a mesma atitude que ele, cara. Não precisa comentar, tá? Se você não quiser, mas eu acredito que você não fez a mesma coisa, pelo pouco Não, que eu te conheço. Porque para nós, tá aí a nossa sintonia, que assim, cara, o que eu puder colaborar, velho, com o próximo, tá tudo certo, mano. A gente vai fazer. E eu acredito que você, sim, de algum momento você deu um- uma pitada para ele e falou: Ó, cara, tem essa direção aqui, pode ir por ali. se não ajudei, mas fiz para ele ainda, né? Olha aí. Mas não assim para provar que, cara, eu sou diferente, mas Não, é, a questão, eu acredito que por muitas das vezes a galera cobra uma atitude diferente de uma outra pessoa que ela critica, mas que automaticamente ela não está procurando ser diferente, né? é Então isso. eu costumo dizer que o ser humano em si ele é muito egoísta e pensa muito em si próprio, né? Então, assim, o fato de tentar fazer diferente do que aquelas pessoas fizeram, cara, é o amor, né, velho? É o amor pelo próximo, é o amor que basicamente ele acaba influenciando no fim, né? Então, se você não tiver esse princípio, né, esse princípio de servidão, né, de servir, velho, certamente você não vai conseguir chegar nos seus objetivos, porque acredito que esse é um dos primeiros objetivos, né? É um dos primeiros princípios de vida, é o servir, velho. Como que eu posso te servir? Quando você me mandou uma mensagem, né? Ei, Jefão, e tudo mais, tal, tem um projeto e tal, como que a gente pode fazer e tal para gravar e tal, enfim, né? Na hora, no pensei no não na minha cabeça. Eu entendi, cara, essa é a oportunidade de eu servir o Carlão como ele me serviu lá atrás, né? Então, de várias formas, assim, que até mesmo eu não tinha condições de pagar uma mentoria, o Carlão cara, pode deixar que eu vou conversar e tal com o meu chefe na época, e a gente vai tentar flexibilizar de alguma forma ou de outra para que, né, você consiga de alguma forma estar dentro, estar junto com a gente. Quando eu faltava, né, em uma das reuniões de mentoria, o Carlão, e aí, o que aconteceu e tal? Então, o Carlão que me serviu lá atrás, cara, como que eu posso servir ele hoje? E assim as coisas vão evoluindo, né, velho? Eu acredito que esse é um
dos princípios de vida, e se a gente não tiver inserido nesse 10%, cara, certamente você não vai conseguir alcançar os seus objetivos, velho. Porra. Outra paulada, galera. Toma essa. Não, Então, uma palavra no positivo, no sentido assim, entendeu, cara? Porque assim, já vou, pra mim, assim, quem tá nos assistindo também tem essa mensagem no coração, cara, igual você tá falando. Todos nós carregamos um tipo de mensagem dessa. E como que faz para essas pessoas também falar? Né? A minha ideia aqui do podcast é essa. Cara, você tá na sua residência. Vamos aproveitar a tecnologia, você tá na sua residência, eu tô na minha, e a gente consegue, cara, reunir isso e passar uma boa mensagem. E eu tenho para mim, cara. É, tem mais positivo do que negativo, tem mais pessoa boa do que ruim. É que é isso, como que faz para essa pessoa poder falar o que você falou? De repente, quem me conhece não te conhece e fala, caraca, e esse cara que tá fazendo esse tipo de mensagem, sabe, positiva, ou seja, que acreditou, cara, que foi atrás. Pô, é isso, cara. Então, essa conexão que a gente está tendo, que foi lá atrás e hoje está, né, que você comentou que eu contribuí com você está contribuindo aqui com o projeto, que é o que, cara, todos nós podemos, mas é isso. Vamos nos conectar também, porque influencia, né? O ambiente influencia, cara. Procurar nos conectar com as pessoas que a gente tem acesso. Porque não adianta olhar só aquele lá de cima que a gente acaba não tendo acesso com ele. Cara, às vezes do nosso lado, como você, cara, eu falei, cara, futebol, quem é? Cara, o Jefão, porra, tipo, sabe, rápido. Jefão, tá, os caras, você falou que sim, eu falei, puta, cara, é isso. Do Jefão, quem é o próximo? Depois de você falar assim, que eu pensei no. Cara, vou falar com o Jefão, vamos trocar ideia e depois vamos pensar em outro para falar um pouco sobre futebol. E já entrando até nessa linha aqui, porque é uma das coisas que também que fala, cara, o Jefão tem que falar, velho, que é o seguinte. Cara, me fala desse novo projeto aí, porque assim, tem o JC e tal, beleza, mas me fala um pouco mais sobre realmente o que você faz e desse novo projeto também, cara, que você lançou recente aí. Conta pra gente, porque, velho, eu me deu um incentivo de voltar a jogar futebol. Eu sei que não é para mim, eu já passei um pouco da idade. Mas, cara, o pouco que você fez ali, cara, até as análises, viu, galera? Depois eu vou deixar na descrição ali, as redes sociais ali do Jefão, porque, cara, pra gente que ama futebol, acho que de nascença aqui por ser brasileiro, tá correndo no sangue de todo mundo. Cara, o Jefão faz umas análises ali dessa Copa que a gente está acompanhando. E olha, conta um pouquinho para nós aí, Jefão, da onde saiu tudo isso aí, contar um pouco do trabalho aí, dos bastidores. Tal. É. Então, hoje eu estou dentro de uma transição, né? Não da empresa, mas uma transição hoje profissional, né? Que atualmente o que eu faço? Eu trabalho com atendimento online e presencial com o objetivo de influenciar e potencializar o desempenho técnico dos atletas. Então, seja a nível de correção, a nível de ensino, aprendizagem, né, dos movimentos técnicos do futebol. Então, é isso que eu faço hoje. Porém, estou dentro de um processo de transição agora com a consultoria tática individual, que nada mais é do que nós auxiliarmos os atletas no pré e pós-jogos, seja ele de um movimento que o atleta poderia fazer diferente, que nós entramos com análise para poder entender, né, o que os atletas fazem, né, como potencial dentro do estilo de jogo deles, né, para a gente poder fazer essa correção e potencializar ainda mais, ou se caso porventura ele tem alguma vulnerabilidade no seu estilo de jogo, a gente vai procurar entender através da análise, né, de como que a gente pode corrigir essas ações para que ele possa potencializar isso dentro do jogo. Mas, claro, não desvinculando do todo, né? Não desvinculando da ideia do treinador, não desvinculando da ideia estatística dentro daquilo que ele já faz, né? Mas também procurando trazer para o atleta um entendimento melhor sobre o jogo. Então, eu já tive acesso a vários outros atletas hoje aposentados que falam que jogaram uma vida de 20 anos de futebol profissional, mas nunca entenderam o próprio movimento que eles faziam dentro de campo. Então, isso é muito grave. Então, eu costumo dizer que a média de 2 a 3 anos, todo atleta de futebol terá que ter um consultor tático, né? Para que ele possa, de alguma forma ou de outra, desvincular o pensamento de que o jogador ele precisa ser só bom fisicamente e tecnicamente.
cara, se o atleta não for bem mentalmente, a gente tem um exemplo muito claro do que os atletas, os próprios brasileiros, estão sofrendo nessa Copa do Mundo. Que se o atleta não tiver um bom mental, seja Uhum. ele uma competição que ele fica esperando por 4 anos, né? Chegar na competição, ele se lesionar, velho, e o mundo cair em cima dele, Ah, falando que ele poderia soltar a bola um pouco mais rápido, né, para poder tentar fazer diferente ou ajudar mais o coletivo, velho, se o cara não tiver um bom mental para suportar todas essas críticas, seja as midiáticas ou seja do público, né? Certamente o cara não vai conseguir suportar isso e vai desistir da competição que ele ficou esses 4 anos esperando que ela chegasse, né? entendi. Então, que a gente desvincule o fato que o atleta ele precisa ser só bom fisicamente, tecnicamente, ele precisa ser bom mentalmente e precisa ser muito bom também taticamente, para tentar entender as estratégias e ideias dos treinadores, né? Então a ideia também é trazer esse conhecimento melhor sobre o jogo, que é um conhecimento declarativo, para tornar esse conhecimento declarativo no conhecimento procedimental, né? Que é o atleta entender melhor sobre o jogo e conseguir colocar isso em prática dentro do jogo. Mas entre essa linha tênue, né? Eu costumo dizer que é uma ponte. Velho, para você sair do ponto A para você chegar no ponto B, você vai passar por um processo. E dentro desse processo está incluindo o mental. Então, eu fiz uma parceria aí com um coach mental, né, com um treinador mental de atletas, que ele vai me auxiliar, que eu entro com análise de desempenho, mas ele entra com um treinamento mental, né, para que ele consiga de alguma forma ou de outra. Porque pensa comigo, o atleta ele pode entender tudo que ele precisa fazer dentro do jogo, como ele pode executar dentro do jogo e como que ele pode tornar isso de uma forma mais prática dentro do jogo. Mas se certamente ele não tiver confiante para executar aquela ação dentro do jogo, isso vai influenciar no todo. Então, ele vai auxiliar aí dentro desse ponto A ao ponto B para que o atleta se torne mais confiante, tenha menos ansiedade, saiba suportar a pressão e assim por diante. Mas a análise de desempenho também ela vai influenciar no pós-jogo, ou seja, além da gente influenciar o atleta positivamente, como que ele pode ser melhor dentro do jogo, a gente vai procurar entender, né, o que que ele fez que ele poderia ter feito diferente para poder potencializar ainda mais essas ações. Mas no pré-jogo a gente consegue trabalhar dentro de uma ação a entender sobre o adversário que nós vamos enfrentar, procurar as mesmas estratégias, procurar buscar uma vulnerabilidade do time adversário e assim por diante. Bom, resumidamente, é mais ou menos isso, né? A transição do processo Top. de carreira que eu estou, né? Dentro de algo que eu trabalho no presencial, influencia os atletas já positivamente dentro de uma ação técnica, mas agora estamos partindo aí para a consultoria tática individual, para que os atletas sejam ainda mais, né? Diferenciados dentro do estilo de jogo deles. Caraca, velho. Que top. Jefão, é top demais porque uma análise que eu tenho aqui, cara, leigo, tá? Mas assim, o fato de até quando me recordando, quando eu fui, joguei lá pela escola, tipo, eu considero que eu fui atleta, mas só pra mexer um pouco com o ego. Porque tinha essa rotina de estudar e ir pro treino, estudar e ir pro treino, se alimentar, estudar e ir pro treino, se alimentar, e final de semana jogar. Então, assim, cara, foi muito tempo atrás, mas enfim. Mas uma das coisas que eu, olhando hoje, até ali, tipo, o que eu acompanho quando você faz a análise, eu fiquei pensando, e tudo isso que você acabou de falar, que também mexe com a parte mental, né, que a gente foi desenvolvendo, aprendendo, que talvez alguma dor que algum atleta sente hoje, viu, galera? E atleta não só de futebol, atleta no geral, né, que pode se considerar, que assim, porque eu já escutei alguns comentando, acho que na Olimpíada, que o fato do mental, o fato da pessoa de repente se machucar, sentir dor, às vezes tem a ver com essa questão mental também, não tem? Sim, exatamente. Ah, Exatamente. Estou procurando entender um pouco mais, aprender um pouco mais com o Guilherme, né? Que é o meu sócio aí nessa nova empresa que a gente está construindo, né? Procurando entender um pouco mais sobre esses aspectos. Mas, cara, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Tanto que em algumas situações ele trabalha dentro de um pré-jogo com esses atletas aí para poder, de alguma forma, torná-los mais confiantes, mas ao ponto de levar o atleta horas antes do jogo já está inserido no jogo. Então o atleta já entra no jogo 30, 40 minutos antes, né?
Então, cara, eu acho isso sensacional. Então, as ações que eu posso trabalhar com o atleta através da análise, ele, através do treinamento mental, faz o atleta vivenciar isso dentro do jogo sem estar dentro do jogo, né? Então é sensacional, velho. Então é algo que a É, gente está revolucionando aí no mercado que basicamente vai influenciar muito, muito mesmo. Eu tenho certeza disso, vai influenciar cara, muitos atletas aí. cara, acharam, cara, vocês entrou numa linha que eu tô fora, né, não tô inserido, mas eu olhando aqui de fora, cara, total. Ainda mais hoje em dia, né? Procuro mais ver esse lado mental, esse autoconhecimento, como você falou, né? Autoconfiança, né? Que a gente precisa gerar. Eu tô indo mais por esse meio e você incluindo isso dentro da sua experiência, de tudo que você, porque mentalmente você também é bem preparado, mas pegando isso, um parceiro para te ajudar e passar isso pro atleta, pô, velho, é, é surreal. Tanto que tem alguns alunos seus que disputam hoje em time grande, né? Se eu não me engano. Sim, sim, Tem umas tem, meninas também, né? tem. Velho. Hoje nós estamos, digamos assim, com 50-50, velho, por incrível que pareça, assim, atendemos a cerca de 50% do nosso grupo meninas e 50% meninos. Então as meninas estão vindo com tudo aí também, né? Que A legal, velho. nível competitivo, a nível profissional, atuando em times grandes, e recentemente aí no final de semana anterior. Nós tivemos uma das nossas atletas aí que foi campeão do Paulista pelo São Paulo. Então, assim, nós estamos influenciando no todo, velho. A gente está fazendo parte do todo aí e estamos vindo com tudo aí. A galera tem que abrir um pouco mais os olhos aí, porque a gente não tá vindo para brincadeira, não. Da hora, mano. Que massa. E fora que é algo que você comentou, cara, assim, no nosso bate-papo inteiro aqui, que é isso, cara. Aqui vocês estão fazendo o de vocês, né, velho? E que seja proveitoso para quem estiver ali acompanhando, que a gente que já estudou aí, né, já foi essa parte comercial, né, vamos dizer assim. Cara, ninguém é concorrente, cara. Eu acho que se juntar, a gente leva. Pro próximo, né? O próximo ganha. A gente ganha como pessoa, a gente ganha como empresa, mas também vamos. Realmente, o objetivo de todos que é contribuir com a população, né? Exatamente, exatamente. Cara, que massa, velho. Você, pô, parabéns, muito massa. Eu vejo ali os resultados, é isso, cara. Os resultados tá aí. Uma aluna de vocês aí, ali no São Paulo, de alguns testes, né? Eu já vi ali dentro das suas redes sociais. Galera, dá uma olhadinha lá, você que adora futebol, nas redes sociais do Jefão lá, o que ele passa, né? Não só além de ensinar da empresa dele, mas o que ele já entrega ali de informação para você que também adora futebol, que, cara, é sensacional no sentido de pontos que você fala, cara, eu olhei o mesmo lance, mas não tinha enxergado. E o Jefão passa ali a análise dele que, cara, contribui bastante. E parabéns, cara, feliz demais, assim, pelo seus resultados, para onde você... Lá na mentoria eu sabia para onde você queria chegar, né? Então, por isso que eu vou falar, cara, a trilha sua aí, cara, você tá mais do que engatilhado na sua trilha, cara, sucesso demais, gratidão aqui pela sua vida, porque, cara, você contribuiu muito para mim enxergar esse lado também mais, por mais que eu tinha ali família, mas naquele momento ao qual a gente se encontrou, talvez eu tenha deixado um pouco, mas tá tudo certo, eu aprendi que é o equilíbrio, né? E brigadão aí pela nossa amizade aí, pela nossa irmandade, que, cara, um dia ali eu tô vendo ali atrás ali o cavaquinho e o violão, eu vou levar ali o pandeiro ali pra gente fazer um samba. Ou seja, agora eu tenho três, Oh, três coisas com demorou. você. Vamos jogar o boliche, vamos pro kart e vamos fazer um samba. Combinado, só marcar, velho. Mas primeiro tem que ser SCART aí, porque você tá me enrolando faz tempo e eu já tô bom, velho. Faz tempo que eu não compito, mas eu tô bom, velho. Basta, não, eu acho que dentro dos três tem um kart, verdade, verdade. Tem um kart aí que já tem um tempão, mas a gente vai marcar essa parada aí, porque a gente tem que realizar isso. Irmão, brigadão, cara, gratidão aqui. Queria ver com você também, assim, o que te ajudou também de alguma forma, em termos de livro, o filme que você curte, que você fala, cara, isso aqui é como se eu pudesse todos os dias poder assistir, que você indicaria pra galera? Então, Carlão, é assim, basicamente a nível livros, né? Eu leio em diversos contextos, né? Hoje eu estou mais estudando algo relacionado ao futebol, né?
para entender mais a mentalidade dos treinadores, Pepe Guardiola, enfim, próprio Abel, mas algo mais específico a nível tático, enfim, né? Mas eu costumo ler também muito sobre produtividade, sobre projeto de carreira, ou até mesmo situações de que alguém me influencie de alguma forma, como, por exemplo, esse livro do Rick Chester aí que eu li, né? Legal. Que influenciou basicamente dentro do meu processo de vida, né? Então hoje eu estou mais dentro desses aspectos para desenvolvimento pessoal, né? Mas estou partindo para uma linha em que eu estou estudando um pouco mais sobre algo específico que basicamente está influenciando aí sobre aquilo que eu faço hoje. Show de bola. Que massa, velho. Galera, velho, o que eu comentar? Você tem que bater palma, porque, cara, foi uma lição, irmão. Tamo junto, ó. Vencemos, pô. Olha nós aqui, cara. É isso É aí. nóis. E o que você precisar aí, certamente pode ter certeza aí que eu estaria à sua disposição aí para, cara, contribuir aí dentro daquilo que você pensar em fazer. Pode contar comigo aí que Pô, estarei aqui à disposição para a gente poder engajar isso aí. é nóis, irmão. Obrigado Você pela sabe o que é? oportunidade, viu? Eu agradeço também. Obrigadão aqui pelo seu tempo, velho. E, ó, você sabe que é recíproco isso. E, galera que nos acompanha, vocês vão ver eu e o Jefão aí várias fotinhas na rede social, porque você sabe, né? Ex-atleta é praticamente um famoso, velho. Você tem que ver quem ele conhece, viu? Quem ele conhece. Irmão, gratidão, viu? Um abraço pra patroa. Nos vemos em breve. Valeu, Carlão. Obrigado. Tamo junto. Galera, seguimos para o próximo episódio que, ó, vai ser mais tão bombástico quanto isso aqui, hein? Aguarde. Tamo junto, galera. Um abraço.